Fala galera, estamos ao vivo. Na boa, dessa vez nós não estamos ao vivo, mas o que acontece é o seguinte: eu tive que participar de uma reunião no dia 18. Eu vou ter que participar de uma reunião no dia 18 agora, de um curso de atualização de feridas, exatamente para trazer o melhor tipo de conteúdo para vocês. Só que daí o que acontece? A gente tem que manter nossa constância, o importante é a constância. Então, para não perder essa constância, eu fui obrigado a deixar essa live de hoje, essa live gravada, para garantir que vocês vão ter o melhor conteúdo toda terça-feira e que seja religioso para não perder toda terça-feira. Então, antes de tudo, antes que eu esqueça, curte o vídeo, já compartilhe o canal, manda essa live para quem você, para aquele pediatra que você acha que precisa saber do que se trata um negócio desses. Se inscreve no canal, não vamos perder, vai ser top. Hoje, galera, a gente vai falar sobre o hemangioma infantil. O que você precisa saber para saber como orientar a mãe que está em pânico quando vê que aparece uma pinta, uma coisa estranha na cabeça do filho, tá? O que acontece? Como que são as lesões vasculares na infância? Tem dois tipos principais. O primeiro são os quadros tumorais, que são os hemangiomas, tá? Hemangioma infantil, por exemplo. E outra coisa que são as malformações arteriovenosas. Tem esses dois tipos principais. O hemangioma infantil é de longe o mais comum. Assim, os outros tipos menos frequentes são granuloma piogênico, o hemangiopterioma caposiforme, angioblastoma, coisas desse tipo. Só que não é o mais comum. O que acontece é o seguinte: o hemangioma infantil, galera, ele tem duas fases. Geralmente ele cresce bastante e depois ele evolui. É diferente da malformação arteriovenosa, que é uma anomalia estrutural de veia, de linfático ou de artéria até, que cresce, mas não cresce na mesma proporção que a criança. Então aparece uma coisa grande e daí a criança vai crescendo e o MAVI não, tá? E esses não regridem por completo, fica como sendo uma marca de nascença, por exemplo. O hemangioma infantil, ele tem o seguinte: primeira coisa que tem que saber, ele é principalmente benigno, ele não vira câncer, ele não metastatiza, nada assim. Ele pode ter alguns tipos de complicação, não tem como falar que não complica. Pode acabar formando ulceração, ele pode levar a deformidade, dependendo do tipo de lugar onde está crescendo, ele pode comprometer função, sei lá, se crescer em cima de um olho, de uma orelha, ou no nariz, coisa assim, ou fechando algum orifício natural, né? Daí assim, quando que a gente pensa que um hemangioma infantil pode azedar? O que pode estar complicando? Quando ele ou cresce demais ou tem uma extensão muito grande, ou quando ele pega regiões de face, principalmente regiões de face mais extensas, ou quando tem o que a gente chama de padrão segmentar, isso que é o mais importante, quando você pega uma área muito grande, tá? Em relação à incidência desse negócio, não sei se você já deve ter visto isso, é mais comum um pediatra ver isso. Essa live é mais voltada para o pediatra até do que para o clínico que lida com adulto, né? É o tipo de tumor que é mais comum na infância, tá? Ele é um pouquinho mais frequente na raça branca não hispânica, aquele padrão europeu, tá? Em torno de 4, 5% da população, para você ter uma ideia de quanto esse negócio não é tão raro, tá? Pode ser menos frequente, ele tem um padrão familiar, ele tem um padrão que a gente chama de autossômico dominante, ele tem uma frequência até que grande nas famílias que tem isso. Ele chega a ser um pouquinho mais frequente no sexo feminino, tá? Em torno de 2, 3 vezes mais comum na mulher, tá? Principalmente nos casos que complicam, tá? E ele tem uma certa correlação com alguns tipos de alterações na gestação. Ele é mais comum na criança que é pré-termo, tá? Ele tem como principal fator de risco baixo peso ao nascer, tá? E que mais? No pré-natal ele tem uma certa correlação com idade materna avançada, com alterações de placenta, anomalias placentárias, placenta prévia, coisa assim, tá? Tanto é que assim, é tanto relacionado com alterações de placenta que se você ouvir aquela história de minha avó falava não sei o que, às vezes tem aquelas histórias que tem algumas pessoas que falam por aí que o hemangioma é a placenta da mãe que ficou preso na cara, coisa assim. Mas como que se forma essa coisa? O que acontece é o seguinte, você tem o seguinte, ele vai crescendo, ele tem uma forma que a gente chama de proliferativa, e depois cresce por um tempo, e depois ele evolui. Essas caracterizações são bem fáceis de identificar, tá? O como se forma isso não é totalmente conhecido. O que tem de estudo hoje fala o seguinte, fala que você tem algumas situações que podem provocar a hipóxia da placenta, levando a ser um fator desencadeante. Por isso, ele altera alguns tipos de fatores teciduais, como VEGF1, VEGF-A,
o IGF-2, a GLUT1, né? Tem algumas alterações secundárias à hipóxia e por isso que faz esses quadros desses hemangiomas, daí que vem isso. Mas não é totalmente conhecido ainda. O que a gente tem é o seguinte, você tem um quadro inicialmente proliferativo, tá? Que o que acontece é o seguinte, a criança ou aparece, você tem as células crescendo, né? Começa a crescer célula endotelial proliferando de uma forma bem louca, mas assim, o que acontece é uma proliferação clonal das células endoteliais, não é angiogênese, não é como se estivesse se formando vaso para irrigar, né? E o que acontece? Você vai ter o seguinte, você tem um desbalanço dos fatores vasculogênicos positivos e dos negativos. Você começa a crescer loucamente as células ali. E por isso que o negócio cresce. E aí, isso daí a gente consegue identificar numa biópsia, por exemplo. Mas raramente você precisa de biópsia para fazer diagnóstico disso. Depois de um tempo, ele começa a evoluir, tá? Geralmente, essa involução começa a acontecer a partir de um ano de vida. Ele cresce no primeiro ano e depois ele vai diminuindo de tamanho. Daí o que vai acontecer? Ele vai começar a ter uma diminuição desse estímulo e vai começar a ter fibrose e vai ter a apoptose desses capilares da lesão. Começa a aumentar o número de mastócitos e de metaloproteinases no tecido. E você vai começar a ter ação de alguns genes que são dependentes de interferon. A coisa vai reduzindo, tá? Como que esse quadro se apresenta? Vamos pegar umas imagenzinhas aqui, fica mais fácil para você. A maioria dos casos não aparece quando nasce, mas nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida começa a aparecer. É muito comum a mãe comentar como sendo uma marca de nascença, né? Então o que acontece? Por exemplo, pode aparecer como um monte de telangiectasia, tá? Deixa eu pegar aqui umas imagenzinhas aqui para vocês. Pode aparecer como um monte de vasinho roxinho aparecendo em algumas regiões, ó. Por exemplo, pode aparecer como uma coisa assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa imagenzinha aqui, ó, pode ser uma apresentação de um tipo de hemangioma, né? Pode ser apresentado dessa forma. Que mais? Pode se apresentar também como uma lesão única, né? Pode acontecer de você ter principalmente na região da cabeça, no pescoço, mas pode aparecer em qualquer lugar do corpo, né? Como por exemplo aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar uma outra imagenzinha aqui para vocês. Eu estou evitando colocar imagens muito grandes para não ser chutado do YouTube, tá, galera? Eu realmente espero que não dê zica no YouTube, tá? Por exemplo, uma outra coisa que é bem comum é aparecer uma imagenzinha assim, ó. Pode notar que isso aqui está no olho da criancinha, né? E aparece como uma lesão rubínica, que ela vai crescendo, 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 depois de um ano de vida ela evolui, tá? Eu não vou deixar muito tempo essas imagens, que senão acaba sendo mais difícil. Tem algumas situações em que, assim, em até 20% dos casos podem ser lesões múltiplas, tá? O mais comum é em face, tá? A grande maioria das vezes aparecem. Geralmente aparecem como uma pápula, um nódulo ou uma placa mais vermelha rubínica, tá? Que é nesse padrão aqui, um vermelho vivo pela perfusão, tá? Quando ela é um pouquinho mais profunda, galera, ela pode ter um aspecto mais azul, né? Por exemplo, como se fosse uma coisa mais profunda, tá? Isso na cabeça era conhecido como hemangioma cavernoso. Tá aqui, ó. Galera, vê se tá mais fácil de ver aqui, ó. Pode notar que ele é um pouquinho mais fundo, ó. Você vê que essa imagem aqui, ela tá no dorso da criança e ela é um pouquinho mais funda. Como ela tá, você tem um pouquinho de tecido celular subcutâneo em cima e tudo mais, você não consegue ver aquela imagem rubínica tão fácil. Você vê como se ele tivesse mais fundo na pele. Então você vê um tonzinho mais azulado, tá? Isso aqui antigamente era conhecido como hemangioma cavernoso, tá? Pra vocês terem uma ideia. Você palpa o negócio é fundo, tá? Daí que mais? Geralmente, galera, isso aqui tem uma fase proliferativa que vai desde o nascimento até 6, 12 meses de vida, tá bom? E daí o que acontece? Qual que é o primeiro sinal de que vai estar evoluindo? Como você vai perceber que vai evoluir? Aquele tom vermelho vivo, ele vai sair desse vermelho brilhante para um tom mais escuro. Imagina como se estivesse diminuindo a teritorização, tá? Ou ele vira mais enegrecido, fica mais escuro, mais pretinho, ou pode ir para um tom mais azulado, acinzentado. Depois ele tende a diminuir de tamanho, ele vai amolecer, vai perder o tônus dele e vai começar a achatar, né? E daí o que acontece? Se ele forma, você tem que imaginar o seguinte, se por um acaso ele começar a formar lesão mais escura muito rápido, você tem que pensar na possibilidade de ele estar ulcerando, de ter áreas de necrose, tá? Que é um dos tipos de complicação.
A involução, galera, tem em média, ele diminui 10% ao ano. Até metade das lesões somem por completo com 5 anos de vida, 70% das lesões com 7 e 90% aos 9 anos. É importante se lembrar o seguinte, quando involui, a pele não fica totalmente normal, ela fica com algumas alteraçõezinhas, tá? Por isso que tem um certo risco de você ter alteração, problema estético depois, é muito comum isso, tá? E daí o que acontece? Geralmente as lesões, quando elas são muito sobrelevadas, elas podem acabar tendo escarificação, elas têm risco de ulcerar, tá? Isso é uma coisa que é importante a gente levar em consideração, tá? Então, por exemplo, uma lesão que tem uma tendência de ulcerar seria uma lesão mais proliferativa assim, ó. Cadê? Que nem essa daqui, ó. Olha essa imagenzinha aqui no... Eu acredito que seja no ombro da criancinha, tá? Pode notar que é uma bolota, parece que tem um cogumelo ali do lado. Como ele é bem sobrelevado, pode notar que ele tem esse aspecto mais branquinho, que é até lugar de trauma. Esse lugar de trauma pode potencialmente sangrar. E quando sangra, lembre que é um sangramento arterializado, daí sangra bem, não sangra pouco, tá? Então, assim, o que mais pode acontecer? Outro lugar que pode dar muita deformidade é quando pode pegar, por exemplo, região de face. Então, por exemplo, se você imaginar que a lesão ela não diminui 100% do tamanho, ela fica uma cicatrizinha, né? Mesmo quando ela regride, ela continua com um certo aspecto, com alteração do, por exemplo, cresceu, vai diminuir, mas vai continuar maior em relação ao outro lado. Então imagina, por exemplo, na face, olha essa imagenzinha aqui, ó. Você vê um hemangioma infantil, uma criancinha pequena, que está no lábio. Olha como o lábio está maiorzinho, tá? Nesse caso, você consegue identificar pela história e pelo exame físico. Vai crescendo, 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 depois ela vai evoluir. Daí a tendência é ela ficar com esse aspecto meio que nem só um tom mais um aspecto um pouquinho mais gordinho daquela região, né? E daí o que acontece? Uma minoria dos casos, ao invés de ficar crescendo loucamente, ele simplesmente para nessa fase de telangiectasia, né? Então você acaba às vezes tendo um pouquinho mais de dificuldade de reconhecer no diagnóstico diferencial, porque assim, por exemplo, quando você para essa lesão na fase de telangiectasia, que é essa fase mais inicial, você precisa fazer o diagnóstico diferencial com outros tipos de lesão, como por exemplo as lesões vinho do porto, que estão relacionadas com alguns tipos de malformação. Então assim, ó, pode ficar uma lesãozinha assim, mais plana, tá? Não é tão comum, mas pode aparecer também. O que você tem que ter perigo, assim, que você tem que ficar de olho é em relação a lesões segmentares. As lesões quando pegam uma placa muito mais ampla, muito maior, ela tem uma certa correlação com coisas mais graves. Como que seria um hemangioma segmentar, que é aquele que você tem que prestar atenção? É aquele que você tem que ficar de olho, aquele que pode complicar. É quando ele pega umas placas que pegam uma área muito grande do rosto, ou da face, da cabeça, né? Como por exemplo essa imagem aqui, galera. Se vocês olharem, você vai ver que ela pega um segmento amplo numa placa, entendeu? Quando você tem essa placa com uma área muito bem definida, separando com a pele boa para a pele ruim, você tem que imaginar que esses casos, eles precisam às vezes de um tratamento um pouco maior, um pouco mais prolongado, e o resultado tanto estético quanto em relação a outros tipos de complicação que são mais propensos, não é tão bom assim, tá? Esses são os casos que tem que ficar de olho, tá? Que mais? Esse tipo de caso de hemangioma segmentar, ele é mais frequente também no sexo feminino, tá? Que é sempre assim, a criança no sexo feminino geralmente tem um resultado um pouquinho pior nesses casos. E quando você tem um hemangioma segmentar, você tem que pensar na possibilidade de ter alguns tipos de malformação, tá? Aqui, outro padrão de hemangioma segmentar, também com correlação com uma formação. Tem um tipo de síndrome que chama síndrome FACE, que é PHACE, que é uma síndrome neurovascular. Como é que seria? Você tem um hemangioma segmentar e a criança ela vai ter alguns tipos de malformação, tá? Então, você vai ter malformações na fossa posterior, daí vem o P, tá? Você vai ter o hemangioma, o H. Você vai ter anomalias arteriais, tá? Você pode ter anomalias cardíacas, coactação de aorta, por exemplo. Você pode ter alterações endócrinas ou oculares, tá? A criança pode ter alteração
no olho, pode ter alguns distúrbios endócrinos, e você pode ter também alguns outros quadros, tá? Como por exemplo a síndrome sacral, que você tem alteração na coluna, tá? Alteração urológica, anogenital, alteração cutânea, um hemangioma, alteração renal e o angioma lombosacral, tá? Então assim, dependendo da região, você pode pensar nisso também. Como é que seria aqui, ó, como é que é uma criança que tem síndrome Face? Olha o padrão da lesão segmentar grande aqui. Essa criança, quando você pega e você identifica que tem uma lesão muito extensa, plana muito extensa, vou tirar daqui para não ser chutado. Quando você tem uma lesão muito extensa, você tem que pesquisar malformações na criança, isso é super importante, tá? Então você tem que pensar na síndrome Face, tá? Tem também as alterações lombosacrais, tá? Então, por exemplo, quando você tem um hemangioma na região lombosacra, tá? Você tem que pensar numa outra coisa que chama síndrome lumbar, tá? Outro lugar que às vezes aparece hemangioma, tá? É na região lombosacral, tá? Olha aqui esse hemangioma aqui na região da coluna mais baixa, na região sacral da criança. Aqui a gente tem que pensar em outros tipos de alteração, tá? Até não deixar muito tempo, porque às vezes ficar mostrando uma bunda aqui dá problema. Então assim, ó, tem um outro tipo de malformação que a gente chama de síndrome lumbar, tá? É L-U-M de Maria, bola, Afonso, rato, né? Por quê? Aqui são todos acrônimos do que você tem que pensar que pode estar aparecendo. Você vai ter a lesão lombosacral, você vai ter a lesão urogenital, você pode ter mielopatias, tá? Você pode ter anomalias ósseas, anomalias arteriais ou até anorretais também e anomalias renais, tá? Então, pensou no hemangioma perto da coluna ou hemangioma segmentar muito extenso, procure malformações. Via de regra, essas crianças elas têm uma fase proliferativa, depois uma fase involutiva, tá? Outra coisa que pode aparecer também, é menos frequente, mas pode aparecer, que são lesões em extremidades, tá? Pode acontecer lesão em extremidade em até uns 18% dos casos, não é tão frequente assim. Geralmente elas têm um padrão de luva de motoqueiro, tá? É um termo técnico isso, porque ela pega geralmente a mão e os dedos e geralmente ela poupa as falanges, principalmente falange distal. Fica um padrão assim, ó. Se você olhar, olha como a mãozinha está aqui e os dedinhos estão preservados. Mãozinha está aqui e os dedinhos estão preservados, principalmente falando de distal, tá? Nesses casos, o que acontece? Pode acontecer também de ter lesões múltiplas. Quando você tem lesões múltiplas, você tem que pensar na possibilidade de ter hemangiomas viscerais, tá? Quando você tem um hemangioma muito grande, você vai ter uma comunicação, um padrão de fístula arteriovenosa muito significativo. E esse shunt, essa comunicação do sangue, que ao invés de ir para a extremidade e depois voltar, acabar voltando diretamente para a veia, pode ser uma causa até de insuficiência cardíaca nessa criança, tá? E outra coisa que pode acontecer também, o que pode acontecer? Se você tiver, por exemplo, um hemangioma hepático, pode acontecer de ser uma causa de hipotireoidismo na criança, tá? Porque o que acontece é o seguinte, você tem um aumento muito grande de uma enzima que degrada o T3. Então a criança pode acabar fazendo hipotireoidismo por causa disso, tá? Que mais? Quando você tem lesão na região lombar, hemangioma segmentar em cabeça ou lesões muito grandes. Aí você tem que pensar em coisas mais graves. Mas, fato é, a imensa maioria dos casos não dá nada. A imensa maioria dos casos não dá nada. Que tipo de bosta que pode acontecer? Pode ulcerar, pode fazer uma lesão dolorosa, pode sangrar, pode infectar, tá? Geralmente, o sangramento, se você tiver num plantão de pronto-socorro e aparecer um hemangioma sangrando, 95%, assim, essas porcentagens são meio vagas, né? Mas a grande maioria das vezes dá para se segurar só com compressão. Faz um compressivo, segura 24 horas e reavalia, né? Que mais? O risco principal é quando você tem alguma coisinha, por exemplo, como seria um hemangioma ulcerado? O hemangioma ulcerado, ó, pra vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca, ó. O pessoal falar que vocês já viram isso, ó. A imagem ela fica mais ou menos assim, ó, do hemangioma ulcerado. Você pode notar que tem essa área de necrose aqui e entremeado por um hemangioma proliferativo, tá? Ele é bem parecido com o daquela outra criancinha, tá?
E daí o que acontece? Tem aqui, ó, tem áreas de necrose, que é uma coisa que chama atenção. Essa coisa quando sangra, sangra bastante, tá? Que mais que tem que prestar atenção? Pode acontecer, por exemplo, ter topografia cervical, região de barba, que nem a gente estava falando, né? Você pode ter alguns tipos de hemangioma mais extensos. Aqui como é que ficaria um hemangioma em região de barba, ó? Aqui de uma outra criancinha, tá? Pode notar que tem as lesões todas na região da barba, tá? Não é tão extenso, mas como pode ser múltiplo e somando tudo dá uma região mais extensa, tem que pesquisar, tá? Outro problema que a gente tem que ficar de olho é quando ele potencialmente pode estar comprimindo algum orifício natural. São coisas que a gente tem que ficar muito de olho também. Como, por exemplo, o olho, tá? Imagina se isso aqui, ó, começar a crescer, começar a tampar o olho da criança. Vai chegar uma hora que ela não vai conseguir evoluir esse olho, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção. Então, fique esperto com isso, pode complicar. Que mais? Outra coisa, como você tem esse shunts, esse turbilhonamento de sangue, uma das complicações mais temidas do hemangioma infantil é o que a gente chama de síndrome de Kasaba-Merri. O que é a síndrome de Kasaba-Merri? É quando você tem um consumo de plaquetas e coagulopatia. Você vai ter trombocitopenia e coagulopatia secundária à presença do hemangioma. Não é frequente, galera. Ele é um pouquinho mais relacionado ao hemangioma caposiforme, mas pode acontecer, tá? Então você vai fazer o diagnóstico como? Você perceber que a criança vai ficar plaquetopênica e ela tem um risco potencial de sangrar, tá? Como a gente trata isso? A primeira coisa a fazer, orientar a família. Você tem que deixar claro que a grande maioria desses casos você trata e você vai só observando, cresce até 1 ano de vida e depois vai diminuindo de tamanho. O principal é você acalmar a família falando exatamente isso. A coisa tende a crescer no primeiro ano de vida e depois some, tá? Lentamente vai sumir. Se você tiver uma situação muito grande, um pouco maior, uma suspeita de alguma coisa, vai pesquisar malformações. E em relação a medicamento, o que você pode fazer? Primeira linha de tratamento, nível de evidência 1A, isso daí é estudo até que recente. Beta-bloqueador. Você pode ver a frequência cardíaca da criança, faz um eletro para ver se não tem contraindicação, ver se não tem alteração cardíaca e você pode entrar com beta-bloque. Segunda linha de tratamento. Aí se a criança não for candidata ao uso de beta-bloque, você pode lançar mão de outros métodos. Você pode usar corticoterapia, tem alguns tipos de quimioterápico que dá para usar, vincristina, interferon, tá? Outra coisa que você pode fazer é a termoablação ou abordagens cirúrgicas. Laser pulsado, tá? Para você queimar esse hemangioma, ou ressecção cirúrgica, tirar inteiro. Lembra que se você tirar inteiro, isso tem um potencial de sangrar bruto, tá? Porque você não vai conseguir achar um vaso que nutre, tá? Outra coisa que é possível, mas é indicação de exceção no hemangioma, é você embolizar, fazer um cateterismo, navegar por dentro dos vasos, chegar no vaso que está nutrindo o hemangioma e jogar alguma coisa que feche ele, tá? A grande maioria dos casos são casos não complicados. Então, como a gente trata? Observação clínica, acalma a mãe, acalma os pais, tá? Deixa claro para os pais que isso daí é uma coisa benigna, tá? Ele não vai virar um monstro vermelho, nada assim. Se você achar que a lesão está começando a crescer muito, você pode lançar a mão, seja do beta-bloque oral, seja do beta-bloque até tópico, tá? Tópico, você pode lançar a mão de uma medicação que é o Timolol, tá? O Timolol, ele é vendido na forma de colírio, tá? Ele tem uma apresentação de 0,5%, você pode deixar uma gota 2, 3 vezes por dia, tá? Para passar na região por 6 a 12 meses, tá? Se você precisar entrar com medicação e o paciente não puder entrar com corticoide, com beta-bloque, você pode pensar em corticoides tópicos também, como o clobetasol e a triancinolona, que são uns um pouquinho mais fortes. Mas a gente tem a tendência de evitar hoje em dia usar corticoide pelos efeitos colaterais, tá? Se o risco for maior, tá? Se a lesão estiver pegando perto de via aérea, se for lesão periocular, se for uma lesão muito grande, o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar, avaliar essa criança, ver frequência cardíaca, ver PA, ver um eletro para ver se não tem bradicardia, ver se não tem
algum bloqueio, alguma coisa que impeça o uso do beta-block oral, tá? E se for muito extensa, galera, lembra de pesquisar com um exame de imagem, uma imagem de crânio, uma imagem de rim, via urinária, um exame cardíaco para pesquisar outra coisa, tá? E quando que eu tenho que pensar que a criança não pode usar o beta-bloqueador, tá? Quando você tem uma idade, um pré-termo com idade corrigida menor que 5 semanas, tá? Então, assim, se você tiver uma criança muito pré-termo, começa a ficar perigoso você pensar em utilizar o beta-block. A criança pode não aguentar o tranco. Se a criança estiver em choque cardiogênico, óbvio, você não vai entrar com um beta-block, você vai perder ainda mais a bomba. Se você tiver uma brade sinusal persistente crônica, tá? Criancinha, lembra que criança muito pequena, ela já é taquicárdica de base. Um RN tem frequência de 140, 150 normalmente, né? É um ratinho, ele vai crescer depois. Tá? Que mais? Se tiver algum bloqueio de ramo, se tiver insuficiência cardíaca congestiva descompensada, tá? Se tem antecedente de broncoespasmo, porque afinal de contas o beta-block pode potencialmente cortar o efeito de broncodilatação do beta-2, né? E claro, se tiver hipersensibilidade à droga, tá? Como que eu dou propranolol para uma criança? Existem soluções orais, que é o promangiol. Vou ser sincero, é um inferno para achar o promangiol. Então, o que você faz? Você pode mandar os pais manipularem. Eu, pessoalmente, nunca achei os pacientes que eu atendo, geralmente eles não conseguem encontrar o promangiol. Então, o que a gente faz? Eu geralmente mando manipular. Você começa com meio miligrama por quilo e você vai subindo a dose até chegar em 2 miligramas por quilo dia, tá? E você separa em 2 tomadas, tá bom? Então, assim, como que eu calculo isso? Tá? Ah, então, não sei fazer, tem dose por quilo. Velho, seguinte, ó, a solução do promangiol, que é aquela que você pode mandar manipular ou que você vai comprar, que o paciente vai comprar, é uma solução de 5 miligramas por ml. Em outras palavras, 20 gotas tem 5 miligramas. 1 ml tem 20 gotas. Desse calcula o peso para o peso do pirralhinho. Cuidado com o quê? Com hipoglicemia, porque às vezes ou você só pode fazer se a criança estiver mamando bem. Por quê? Porque o moleque vai ficar um pouco mais letárgico. Às vezes ele vai ter hipoglicemia e vai acabar não mamando, tá? Que mais? Quando que eu tenho que fazer isso internado? Quando que não dá para eu acompanhar isso em ambulatório? Quando o paciente não tem condição social de cuidar de um beta-block, quando a lesão estiver pegando via aérea, quando eu precisar obrigatoriamente fazer um controle glicêmico muito mais associado, ou quando eu tiver menos do que 5 semanas de vida, tá? Quando a criança for muito petitiquinha, tá? Que mais? Lembra que o beta-block ele mascara os sinais de hipoglicemia, tá? Tirando a sudorese fria, o resto aparece. E esse tratamento você vai fazer entre 6 a 12 meses. E de segunda linha, que nem a gente estava falando, que você pode fazer corticoide, você entrar como prednisona, 2 a 3 miligramas quilo dia, tá? Interferon, você pode utilizar também. Vincristina, quando você geralmente pode usar esses quimioterápicos, principalmente quando faz caçava-merri, tá? E você faz isso via endovenosa por catéter central. Se será uma lesão, o que você faz? Analgesia oral e tópica, tá? Cuidado com a lidocaína tópica, tá? Porque a dose máxima, ela não é uma dose alta. Principalmente quando você for usar o spray, que o spray é 10%, tá? Que mais? Você evita curativos que sejam aderentes, para evitar que arranque o coágulozinho que tá lá, tá? Medicações curativos não desbridantes, que senão você vai fazer furar ainda mais, tá? E daí o que acontece? Dá para você associar oral com tópico. Você pode usar o timolol colírio, que nem a gente estava falando agora há pouco. E o tratamento cirúrgico você tem que pensar com muito carinho antes de fazer, não é a rotina. Isso aí você pode cauterizar ou irradiar. Você faz isso quando as lesões elas podem levar a cicatrizes muito maiores do que a lesão. Quando pode ter um comprometimento estético muito grande ou pode pegar um orifício natural, tá? Para lesões mais superficiais, como por exemplo casos de telangiectasias ou uma lesãozinha menorzinha, você pode lançar a mão de usar o laser pulsado. Tem lugares que vão super bem com isso. A última coisa a fazer,
total exceção à regra é operar esses casos, que é o que todo mundo acaba pensando quando olha uma coisa dessas. Que a gente faz o que a gente chama de embolização. Identificar qual que é o vasinho que está nutrindo aquilo e injetar uma coisinha para fechar, tá? Isso aí você acaba fazendo quando? Quando as lesões são muito extensas, quando tem lesão visceral, como por exemplo lesão hepática, tá? Lembra que essas lesões, quando elas são grandes nesse grau, o fato de você embolizar não impede dele proliferar mais ainda. Então, pode ter resultado temporário. Pode acontecer de você fazer, reduzir um pouquinho, depois ele voltar de aumentar de tamanho, tá? Na prática, galera, o principal aqui é saiba que a doença é benigna, saiba quando que pode ter coisas para encrencar. Quando a lesão é segmentar, quando a lesão está, por exemplo, sacral, quando está na região lombar, tá? Quando a lesão é mais extensa, nesses casos tem que pesquisar malformações, tá? Se a lesão for mais extensa, aí a sacada vai ser beta-bloque oral ou tópico. E daí você vai ponderando a dose e vai ajustando. Começa com meio miligrama por quilo dia, divide em 2 tomadas. Você pode subir até 2 miligramas por quilo. Beleza, galera? Hoje a gente falou muito sobre o hemangioma infantil. Essa live, galera, vai ficar no ar até a próxima terça-feira, tá? Qualquer dúvida é só me mandar mensagem pelo Instagram. Hoje a gente derrubou o tema do hemangioma infantil. Beleza, galera? Obrigado por ter participado aqui. Não perde, qualquer dúvida, qualquer coisa, me manda mensagem pelo Instagram, @drpolimante. Falou, galera. Valeu, obrigado. Até mais.